E aí, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Hoje estamos iniciando um novo dia, uma nova abordagem ao nosso conteúdo, uma nova perspectiva ao nosso conteúdo. E é claro, eu faço o convite para que você esteja comigo do início ao fim, fazendo as evidências, comentando, anotando e, é claro, prestando atenção em todos os detalhes, pois eles serão importantes para o nosso engrandecimento escolar, tá bom? Desde já, peço então a vocês que preparem, que se organizem aí no cantinho de vocês. E é claro, espero que vocês aproveitem tudo que eu preparei hoje para você, porque eu tenho certeza absoluta de que nós teremos uma excelente aula, ok? Vamos lá! Então, alunos, tela projetada, vamos então à nossa conversa de hoje. Para hoje, então, nós vamos trabalhar com o nosso livro de atividade. Isso mesmo. E nós temos algumas considerações a fazer hoje. A primeira consideração que eu queria que vocês estivessem a par comigo é a seguinte. Para uma questão mesmo de organização, eu trouxe para vocês um esquema que vale a pena eu falar para vocês que vocês realmente se organizem e saibam que aquele determinado dia você vai ter este estudo comigo. Como vocês já sabem, vocês estão comigo estudando língua portuguesa, os aspectos gramaticais voltados aos gêneros textuais e também o conteúdo que diz respeito à produção textual barra redação, ok? Bem, o que eu tenho para dizer então é o seguinte. Dia de segunda, terça e quarta, nós vamos utilizar o nosso livro didático. Vou repetir. Dia de segunda, terça e quarta, nós vamos utilizar o nosso livro didático. Então, eu sempre vou pontuar a necessidade de estudarmos situações, ou melhor, conteúdos dentro dos aspectos desse livro, ok? E sempre, às quintas-feiras, nós vamos estudar o livro de atividades. Confere. O livro de atividades voltado à parte gramatical. Tá? Livro de atividade voltado à parte gramatical. Então, se organize em relação a isso. Lembrando que dia de segunda-feira você estuda comigo também produção textual, que aqui nós estamos estudando como uma disciplina à parte, mas que vai convergir naturalmente com a língua portuguesa. Neste caso, especificamente, em relação à segunda-feira, nós vamos utilizar o livro didático nas aulas de língua portuguesa e livro de atividade de produção textual, sempre no primeiro tempo de segunda-feira. Ok? Então, só para que vocês já estejam habituados aí com este processo. Com isso, então, vamos dar continuidade aos nossos estudos de hoje. Como eu falei, nós vamos utilizar o nosso livro de atividades e a proposta que eu tenho hoje para nós é o estudo sobre derivação imprópria. Derivação imprópria é um estudo muito, muito, muito gostoso de ser estudado naturalmente, mas para isso você precisa ter e relembrar os conceitos de classe gramatical. Eu tenho a certeza absoluta de que a professora Lenilza, que foi professora da maioria dos alunos que estão comigo atualmente, que a professora Lenilza trabalhou de forma efetiva e, claro, com excelência este conteúdo. Ou melhor, não conteúdo sobre derivação imprópria, mas os conceitos de classes gramaticais. E aí você vai realmente precisar relembrar sobre isso, porque nós vamos, em determinado momento, estudar, inclusive, o conceito de substantivação. E aí é importante que você tenha isso aqui, em mente, tudo muito bem pontuado. Quando nós falamos em derivação imprópria, vamos considerar o significado dos dois termos. Derivação. Quando nós temos, por exemplo, vamos pensar numa folha de papel. Estou com uma folha de papel aqui na minha mão, tá? A folha de papel nada mais é do que uma derivação, na verdade, a folha em relação ao objeto. Ela derivou de uma outra matéria-prima. Se você for pesquisar a origem da folha de papel, você vai ver que tem origem ali na árvore do eucalipto e tal, e tal, e tal.
É claro, é só para você entender que esse tipo de derivação, embora tenha vindo de uma árvore, tá? Veio de uma maneira diferente, tem um novo significado agora. Veio de uma árvore, ok. A árvore tem um objetivo. A árvore está ali com um objetivo. O papel, ele também tem um objetivo, mas a fonte primária dele está lá atrás com um objetivo diferente, tá? O que que isso tem a ver com os nossos estudos de língua portuguesa? Nós temos palavras como a própria palavra papel. Papel, então, é uma palavra que tem significação própria, tá? Ou melhor, que tem um significado, porque para ter significação própria, você vai estudar sobre radical. E ainda não é um conceito que você vai ver ainda neste momento. Então, nós temos a palavra papel, que é a palavra primitiva, mas nós temos também papelaria, que é a palavra derivada. Veja, papel tem um significado, papelaria tem outro significado, mas papelaria veio de papel. A árvore não tem um significado e não tem uma importância? A folha de papel não tem um significado e também não teve uma importância? Então, da mesma forma, as palavras papel e papelaria. Então, observe que você precisa ter, claro, uma certa paciência, mas um jogo também mental para entender esse processo de derivação. Quando nós falamos em derivação, é justamente isso, claro, em relação à língua, de uma maneira geral. Então, nós vamos ter pão, um substantivo, pão. E lembrando que todo substantivo é um nome. E se você quiser, então, criar uma nova palavra a partir de pão, você tem padeiro. Pão é um substantivo que tem um significado. Padeiro é um outro substantivo que também tem um significado. É aquele que faz o pão, não é verdade? Mas a palavra padeiro veio de uma outra palavra primitiva, que é justamente a palavra pão. Então aí nós temos um processo de derivação. Mas quando nós falamos em imprópria, vamos resgatar uma outra situação. Se eu tenho esta folha de papel que está aqui nas minhas mãos, mas ela não é minha. Ela é da professora. A folha de papel, né? Então é ela. Ela é da professora Lenilza. Então, se ela, a folha de papel, é da professora Lenilza, então ela não é própria a mim, tá? O significado de próprio é este. Neste momento é este, tá? Ela não pertence a mim, certo? Mas momentaneamente está comigo por algum motivo. A professora Lenilza me emprestou papel para eu ver alguma informação que tem aqui, mas o papel não é meu, é dela, tá? Quando eu falo em língua portuguesa a respeito de impróprio ou imprópria, significa o fato de que eu tenho uma palavra numa classe gramatical. Quando eu transformo para outra classe gramatical, ocorreu uma derivação, só que imprópria, tá? Quando nós falamos em derivação, precisamos lembrar em mudança, novas palavras. Imprópria, então, significa o quê? Que houve uma mudança neste sentido de classe gramatical, ok? Nós estamos falando em língua portuguesa e, é claro, eu estou fazendo relações com a nossa vida cotidiana para ver se você entende de uma maneira mais suave esse conteúdo. Talvez seja algo novo para você, mas não é algo, vamos colocar assim, como tão extraordinário. É um conteúdo muito agradável. Agora, precisamos entender o conceito que o material nos dá de derivação imprópria para que nós possamos, então, passar para as próximas observações que o nosso livro nos orienta. Vamos ver qual é o conceito levantado pelo nosso material. É um processo de formação de palavras em que há mudança apenas na classe gramatical das palavras, ou seja, não há alteração em sua forma primitiva. Complicou, né? Perfeitamente natural. Então, o que eu vou fazer? Antes de passar aqui para os exemplos, eu vou abrir uma outra plataforma, eu vou poder editar nessa plataforma e, é claro, mostrar exemplos para vocês que estejam ligados a esse processo, esse tipo de processo de formação de palavras. Vamos lá.
Pronto, aqui estamos. Até coloquei na telinha a derivação imprópria. Vamos pensar no seguinte: nós temos a palavra viver. Deixa eu me colocar aqui. Viver. Em se tratando de classe gramatical, viver é um verbo. Confere? Se você não lembra de classe gramatical, vamos lembrar agora rapidamente o nome das 10 classes gramaticais. Nós temos aqui o nosso substantivo, né? Nós temos o nosso artigo, nosso adjetivo. Eu digo nosso, parece até que eu tenho um grau de intimidade com as classes gramaticais, né? Mas quando você vai estudando a língua portuguesa, estudando o motivo, a importância da língua portuguesa, e claro, todo o processo dentro desta área, você então vai tendo uma certa intimidade. E eu espero que também vocês se sintam íntimos da língua portuguesa. Então, nós temos substantivo, artigo, adjetivo, nós temos também o numeral, confere? Nós temos os pronomes. Até aqui nós já listamos 5 classes gramaticais, ou classes de palavras, ok? Além disso, nós temos também os nossos verbos, nós temos também, quero que vocês pensem comigo, quais são todas as classes? Nós temos as preposições, interjeições, né? Nós temos os advérbios, eu vou colocar os advérbios depois dos verbos, advérbios. E agora, as conjunções. Vamos ver quantas classes nós listamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Aqui então nós temos 10 classes gramaticais, tá? Vou diminuir só um pouquinho, porque eu quero que vocês tenham esse espaço aqui comigo para visualizar os exemplos. Então, aqui, viver é automaticamente um verbo, tá? Se eu pergunto o seguinte, que tipo de verbo é esse? Qual é a classificação, qual é a conjugação desse verbo? Bem, o tipo de verbo ele é um verbo regular. Não é verdade? Eu vivo, tu vives, ele vive. Então, nós vamos perceber que o mesmo radical aparece em todas as pessoas. E ele é um verbo de segunda conjugação, porque termina em ER. Ok? Mas se você souber só a classe gramatical desta palavra, para mim já está de bom tamanho. Mas, veja bem, eu tenho um exemplo que eu posso dizer assim, ó. As crianças vivem felizes. Olha, o nosso verbo aqui, viver, só que ele está conjugado, né? Ele está numa posição em que ele exerce o significado real dele, como verbo, tá? Aquele é um verbo que está indicando ação, é um verbo que está indicando estado ao mesmo tempo, mas é um verbo. Agora, prestem bem atenção. Se eu digo o seguinte, o viver das crianças é cheio no caso, né? É cheio de animação. Agora eu peguei o verbo viver e já não coloquei numa posição de verbo. Eu mudei a classe gramatical dele, tá? Eu vou tirar animação e vou colocar aqui esperança. Deixa eu ver se fica bom. O viver das crianças é cheio de esperança. Só para a gente ter uma ideia. Então vejam, o viver aqui não é mais verbo. Ele se tornou um substantivo, ok? Substantivo. E eu vou dizer para você qual foi o motivo. Nós temos aqui o O, que é um artigo. Aqui, ó, é uma outra classe gramatical. Prestem bem atenção. Antes de substantivos, vêm os artigos, na verdade? Ou melhor, são os artigos que determinam se o substantivo é feminino, masculino,
se o substantivo está no singular, está no feminino, ou, perdão, singular, plural, por aí vai, tá? Então vamos olhar aqui para crianças. É um substantivo. Olha o artigo, está dizendo o quê? Crianças é um substantivo feminino e está no plural. No plural, tá? Aqui, ó, nós também temos um artigo masculino singular. E viver, que antes era um verbo, agora é um substantivo. O que houve aqui foi um processo de derivação imprópria. Viver derivou aqui, ó, mudou, tá bom? Agora é imprópria porque era de uma classe gramatical e agora é de outra. Houve, então, um processo de derivação imprópria ou substantivação, tá? O nome é o mesmo. Mas como o nosso material ele trabalha com a terminologia derivação imprópria, vamos trabalhar, então, com derivação imprópria. Mas vamos ver mais exemplos? Deixa eu apagar este exemplo. Vamos olhar aqui agora para a palavra não. Não. Eu olho essa palavra de maneira isolada. Qual é a classe gramatical dessa palavra, hein? É um substantivo? Não. É um artigo? Não. Adjetivo? Também não. Também não é um numeral, também não é um pronome, também não é um verbo, é um advérbio. É um advérbio de negação. É um advérbio de negação porque expressa uma circunstância de negação. Então, o não, ele é um advérbio. Vou colocar aqui. Lembrando que em sala de aula eu comentei sobre o ad. Todas as palavras que têm esse ad no início significa para perto de, tá? Então, advérbio, a noção que nós temos aqui é uma palavra que está para perto do verbo. Confere? Não temos a palavra advogado? Então, o advogado ele está perto daquela pessoa que ele vai ajudar em alguma causa. Então, veja como estudar a origem das palavras, em especial a origem das palavras em língua portuguesa, nos ajudam, inclusive, a entender esse mundo de palavras do idioma. Eu não vou colocar o termo idioma, mas da língua mesmo que nós falamos, tá? E essa língua, ela é muito rica, uma língua muito rica. Mas, enfim, deixa de blá blá blá, vamos aqui para o nosso exemplo. Vamos colocar aqui, deixe-me pensar, a vida é cheia de sim e de não. Não. Vamos pensar outro exemplo. A vida não tem sentido sem os amigos. Pronto. A vida não tem sentido sem os amigos. Olha, aqui nós temos o não, né? Deixa eu destacar aqui o não. Ele é um advérbio de negação, tá? Ele está perto do verbo e ele tem uma relação aí com o verbo expressando uma circunstância de negação, que a vida ela não tem sentido sem os amigos. E isso é fato. Se você, então, não tem amigos, que eu acredito que seja difícil, você precisa rever aí, tá? Rever a forma como você se relaciona com as pessoas. Porque se você não tem aquele amigo que vai te bajular, que você vai contar os segredos, que você vai confiar, então é hora de rever a sua relação com as pessoas. Vamos então aqui, ó, ao próximo exemplo. O não é essencial à vida. E de fato é essencial à vida. Essa frase, ou melhor, esta oração, ela é muito poética. Porque se nós não estabelecermos limites à nossa vida, nós nos tornamos adultos frustrados. Eu digo isso por experiência própria, viu? Se você teve uma infância só com sim, se você queria alguma coisa,
e você recebia, é um sim. Isso é um sim, tá bom? Então, quando nós chegamos a uma idade mais madura, nós ficamos e nos sentimos frustrados quando recebemos um não, ok? Por isso que o não é essencial à vida. Tudo tem que ser equilibrado. Cheio, tem que ter sim, mas também tem que ter não. Muito poético, né? Mas vamos olhar aqui para este não. Aqui no primeiro exemplo, ele era um advérbio. Expressava o quê? Negação. Expressava não, ainda expressa. Agora, ele foi o quê? Substantivado. Ok? Ele era de uma classe gramatical, agora é de outra. Não é mais um advérbio, não nesta segunda oração. Ele é um artigo. Então, ocorreu um tipo de derivação também. Derivação imprópria. Ok? Olha aqui o auxílio, inclusive, do nosso artigo. Deu para entender? Bem simples, bem tranquilo, nada assim, tão como se fosse um bicho de sete cabeças. Muito gostoso de ser estudado. Agora nós vamos voltar para o nosso livro de atividades e aí nós vamos dar continuação ali a partir dos exemplos que o nosso livro dá e, claro, das atividades propostas pelo material. Vamos lá. Pronto, aqui estamos. Deixa eu me colocar novamente na página. Derivação imprópria. Deixa eu me dar o zoom para que nós possamos enxergar. E aqui estamos. Vamos ver as alterações mais comuns. Substantivos passam a ser adjetivos. O filme Monstros, S.A., fez muito sucesso. Inclusive, é um filme do qual eu gosto bastante. Aqui, monstros está como um substantivo. Agora, naquele dia ocorreu um protesto monstro. Monstro, então, que era um substantivo, se tornou um adjetivo. Um tipo, então, de derivação imprópria. Nesse caso, não ocorreu substantivação, mas ocorreu a mudança de uma classe gramatical. E se ocorreu essa mudança de classe gramatical, derivação imprópria. Ok? E vale evidenciar que monstro, de maneira isolada, a palavra monstro, de maneira isolada, ela sozinha é um substantivo. A depender ali do contexto em que eu uso, se ela se torna um adjetivo, então eu tenho um processo de derivação, que é derivação imprópria. Vamos ver o segundo. Adjetivos passam a ser advérbios. Lembra que eu falei para você que você precisa ter noção de classe gramatical? Porque se você não tiver essa noção, você vai cambalear aí pelo conteúdo. E não é o que eu quero para você. Vamos ver aqui. Aquele prédio é alto demais. Este adjetivo aqui está dando característica a prédio, tá? Então, aqui a classe gramatical a que ele pertence é adjetivo. A mesma palavra agora em sentido diferente, não mais exercendo então aí o valor de adjetivo. Não fale alto. Aqui nós temos um advérbio. O modo como a pessoa vai na verdade é o modo como a pessoa não tem que falar alto. Ok? Então veja que essa mudança de classe gramatical, novamente nós temos um processo aí que é a derivação imprópria. Verbos passam a ser substantivos. Comentei há pouco, inclusive, sobre o verbo viver. O dia acaba de nascer. Aqui é um verbo. Mas, no segundo exemplo que ocorre, este mesmo verbo, ele altera, ele muda de classe gramatical. O nascer do sol ilumina a paisagem. Aqui, então, eu tenho um auxílio do artigo. No primeiro exemplo, eu não tenho auxílio do artigo. No primeiro exemplo, né? No terceiro exemplo também. Pera lá, primeiro exemplo, segundo exemplo. No segundo exemplo, eu não tenho também auxílio do artigo, mas aqui no terceiro eu tenho auxílio do artigo, tá? Então, veja aqui as possibilidades. Outros exemplos. Cantar é um verbo, o cantar, substantivo. Viver é um verbo, olha o que eu comentei. Meu viver é um substantivo. Ou o viver, tá? Meu aqui é um pronome. Este pronome auxilia o verbo viver nesse processo de mudança, tá? Para ocorrer aí a derivação imprópria.
Não é o advérbio, um não é o substantivo. Ou o não, como eu comentei no exemplo há pouco. Então, você vai observar que este estudo, ele é um estudo muito enriquecedor, porque ele não vai te limitar. Em que sentido? Ah, nós temos o verbo nascer, ele sempre vai ser verbo. Não. Há momentos, a depender do contexto, a depender do tipo de construção oracional que você faz, o tipo de oração, ele vai seguir de maneira diferente. Vamos ver aqui esta primeira questão das atividades, tá? Nas frases a seguir, uma das palavras sofreu derivação imprópria. Indique a frase em que ela ocorre e justifique sua resposta. Vamos pensar sobre esta questão aqui. Ela é ótima, tá? Para que nós tenhamos em mente se realmente vocês entenderam tudo que eu comentei desde o início da nossa aula. Vamos ver aqui número 1. Todos estavam ansiosos pela chegada do cantor, porém ele cancelou a apresentação. Todos estavam ansiosos pela chegada do cantor, porém ele cancelou a apresentação. Número 2. Li toda a história e encontrei um porém nela. Olha só que bacana. 1. Todos estavam ansiosos pela chegada do cantor, porém ele cancelou a apresentação. E 2. Li toda a história e encontrei um porém nela. Olha só, nós temos uma palavra que se repete, que é o porém. Aqui no exemplo de número 1, a palavra porém, ela é classificada gramaticalmente, conforme ali a classe gramatical, de conjunção. Você estudou isso nos anos passados. É uma conjunção, o quê? Coordenativa. Na segunda sentença, nós temos o porém novamente. Mas o porém agora vem inclusive com o auxílio de um artigo indefinido. O porém, no primeiro, mesmo sendo uma conjunção, expressa a ideia de adversidade, tá? Adversidade? Acho que eu acabei de inventar essa palavra. Mas o sentido dela é de um sentido adversativo. Pronto, ficou bem melhor. Esqueçam a adversidade e se concentrem em adversativo. Então, nós temos uma conjunção coordenativa adversativa, que tem sentido de contrário. Nós temos uma ideia, todos estavam ansiosos pela chegada do cantor. Qual a ideia contrária em relação à primeira? Que ele cancelou a apresentação, tá bom? Então, esta é a ideia que nós temos. Então, na primeira sentença, inclusive é um período composto, o porém tem ideia contrária. No segundo exemplo, isso já muda. Li toda a história e encontrei um porém nela. A ideia que nós temos é o seguinte, que em determinado momento da história, ele encontrou uma situação adversa, tá? Que provavelmente uma situação que não condizia com a verdade. Sabe? Como se eu dissesse bem assim: gente, eu estou fazendo a chamada, mas eu encontrei um porém aqui. O nome da Juliana não está na lista. Vejam então que ocorre basicamente a mesma situação. Este porém, aqui no segundo exemplo, ele então é um substantivo, tá? O que ocorreu foi um processo de derivação imprópria. Certo? É claro que você vai aqui escrever para mim de uma forma muito bem detalhada. Você, como um aluno excepcional e que já tem um processo argumentativo muito amplo, deve levar isso em consideração. Essa primeira questão é ótima para exercitarmos aqui o nosso conteúdo. Em seguida, nós temos a página de número 3 e você vai fazer a mesma coisa. Aliás, aqui você não vai ter que justificar, você vai ter que identificar a palavra que sofreu derivação imprópria e a mudança de classe gramatical ocorrida. Então, nós temos o jantar estava delicioso. Olha, jantar aqui está como substantivo e veio de um verbo, né? Eu janto, tu jantas, ele janta. Então, aqui acabamos de identificar a palavra e a mudança de classe gramatical, verbo para substantivo. Depois nós temos aqui seu olhar me encantou, e aí vai. Você vai concluir esta análise comigo.
ok? Na verdade, você vai responder e você vai enviar a foto do seu material para mim no privado, certo? Certo. Você então irá responder até a página de número, opa, perdão, até a página de número 5, ok? E aí você tem então o seu material para que você pratique tudo que eu comentei na aula de hoje. Dúvidas podem me perguntar no privado, mas eu peço o seguinte de vocês: treinem e levem a sério esse exercício e não deixem pendente, porque aí você cria uma bola de neve depois e não consegue atualizar de maneira nenhuma, tá? Então evitem isso. Tudo bem? A nossa aula, então, ela vai ser finalizada por aqui. Mandem mensagem se precisar de algo. E é isso. Tenham bons estudos e até a próxima aula, se Deus quiser. Sonhem bastante com derivação imprópria. Tchau, tchau, turma.